Essa é a última parte que a gente vai conversar, então, sobre os prováveis temas que podem cair, né, podem ser abordados na formação geral, nas questões relativas à ciência, tecnologia e inovação. Nós falamos anteriormente sobre ESG, falamos sobre outros aspectos, né, que estão efetivamente em pauta, seca, estiagem, né? Então são questões que a gente fica atento porque são necessários conhecimentos para vocês poderem efetivamente conseguir desenvolver bem esse conjunto de questões. Agora nós vamos seguir falando sobre segurança alimentar. A segurança alimentar tem a ver com uma série de questões, mas vou abordar algumas delas. Acesso ao alimento, claro, o alimento de qualidade, o alimento com baixo teor de pesticidas, né? Então a segurança alimentar, ela está relacionada com o aumento da população mundial, então há uma necessidade enorme de produção de alimentos conforme a população mundial vai crescendo, e essa demanda, ela está relacionada sim com a transação de alimentos entre países, né? O Brasil ele se coloca como um grande exportador de commodities, né? A China é um grande consumidor, né? Então acho que esse é um aspecto para estar olhando, fazendo alguma leitura, destacando, né, que a segurança alimentar é uma preocupação para os próximos anos, olhando especialmente para o aspecto global. E a segurança alimentar, ela está relacionada com o uso adequado de água, ou com a preocupação de que a gente possa ter, a gente em alguns locais já tem, né, escassez hídrica. Então, produção otimizada, uma produção agrícola em que se reduz o consumo de água, usando novas ferramentas tecnológicas, né, otimizar os recursos naturais. Existem locais aqui no Brasil mesmo que conseguem reduzir em torno de 60% o uso de água para a produção agrícola. Então isso é muito importante. E toda a tecnologia, né, todos os processos inovadores, o Brasil é um país que se desponta enquanto capacidade produtiva, capacidade agrícola, e toda a tecnologia que é embarcada nesse processo. Então há uma possibilidade da gente ter o melhor uso do nosso solo, e esse melhor uso tem a ver com economia de carbono, ou mesmo com a preservação, né, o pagamento do consumo de carbono. Então são esses aspectos que o Brasil desponta enquanto uma possibilidade vinculada à produção de alimentos. Vejam isso com carinho, deem uma olhada, esse é um tema bastante relevante e bastante importante. Outro aspecto é quais são os impactos que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia podem estar, né? Podem não, a gente está vendo, né? Afetou muitos países, né? Impactos mundiais. Uma preocupação muito grande é que há um fornecimento de gás pela Rússia que é fundamental para países da Europa. E esse fornecimento de gás impacta no dia a dia das pessoas, mas impacta na produção industrial e também na produção agrícola. Então essa é uma preocupação de que a gente venha a ter produtos cada vez mais caros ou escassez de produto em detrimento desta restrição energética. Além disso, a produção de alimentos, né? A Rússia e a Ucrânia, eles são produtores importantes de alimento e essa relação a gente já sentiu, né? A guerra já começou, já teve um impacto preliminar. Aqui no Brasil faltou fertilizantes e aí a gente foi buscando outras soluções, outros produtores. Mas é importante a gente se dar conta que a ausência, especialmente do que se refere ao trigo, desses dois países na produção mundial, porque estão concentrando com a energia concentrada na guerra, ela já impactou e aumentou o custo desses produtos. A gente viu nas apresentações anteriores que a questão da interação entre empresas, entre a sociedade, entre o governo e as universidades é fundamental para a gente fazer inovação. O Brasil é um país que está no ranking importante de produção de inovação, mas a gente não evoluiu muito. O ano passado, 2021, saiu um ranking internacional e o Brasil está na posição 57, ou seja, nós temos uma boa produção intelectual, nós somos entre o 13º e 12º produtor de artigos, mas a gente não consegue converter isso em benefícios para a sociedade. Então, cada vez mais, nesses últimos anos, vem se estimulando a interação entre universidades, entre a produção intelectual e a produção de inovação.
Então, já em questões anteriores do ENAD foi abordado a tríplice hélice, a interação empresa, universidade e governo, e essa é uma aposta que eu faço que venha a ser abordada também no ENAD de 2022. E aí eu vou introduzir 2 termos novos, né? A questão da tríplice hélice já foi abordada, a questão da quádrupla hélice, que é o setor empresarial, como está mostrando a imagem, as instituições públicas, que entendam-se o setor governamental com políticas apoiando especificamente, o setor que produz conhecimento, então as instituições científicas e tecnológicas como as universidades, né, e a Unisc está muito inserida nesse contexto de interagir com a sociedade para produzir conhecimento aplicado, e o olhar da sociedade civil dizendo o que é importante para ela, o que é importante que se faça em termos de inovação. Então, esse é um ecossistema importante que se refere, então, à quádrupla hélice. A quádrupla hélice é a interação desses atores para promover o desenvolvimento de novas tecnologias, de startups, de novos negócios, que sejam negócios que cresçam muito rápido e que tenham uma escala, né? Sejam escaláveis. Mas se aborda também, mais recentemente, a quíntupla hélice. A quíntupla hélice, ela se refere, além da inclusão da universidade, da empresa, do governo, da sociedade civil organizada, a inclusão do ambiente como um ator fundamental. Ou seja, qualquer ação que eu for pensar, planejar e agir, como ela impacta no meio ambiente. Então, a quíntupla hélice é um termo que vem sendo cada vez mais conectado com a realidade, né? Os atores que fazem essa interação estão prestando atenção e se linka com o ESG que nós comentamos antes, com práticas sustentáveis, sociais e de governança adequadas que façam, né, a empresa mostrar a sua responsabilidade. Então, acho que essa é uma abordagem interessante para estar atento. Destaco que na questão de anos anteriores, se pegou muito qual a função de cada um desses atores. Então, prestem atenção nisso, o que cada ator da tripla, da quádrupla ou da quíntupla hélice faz. Também já foi abordado em 2021 a Covid-19, né? A Covid-19, então, é uma doença que se tornou pandêmica, ela surgiu no final de 2019 e em 2020 foi considerada uma pandemia. Então, observem casos, provavelmente se abordar esse assunto, vai ter gráficos, né, e interpretação de imagens, de mapas mundiais sobre casos, óbitos, o impacto da longevidade, né, que é o quanto os óbitos fizeram com que a longevidade de diversos países fosse reduzida. O Brasil foi um país que houve uma grande redução. Impactos na economia e o impacto no cuidado de doenças crônicas não transmissíveis. Por exemplo, quem tem diabetes, hipertensão, câncer, deixou de se cuidar no período de isolamento, distanciamento, e isso impactou na vida das pessoas. Ainda destaco a questão da saúde mental, né? Já foi tratado em provas anteriores a questão da síndrome de Burnout, né? Já comentei sobre isso, então acho que é importante prestar atenção nesses aspectos. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Desejo uma boa prova e, acima de tudo, autoconfiança. Olhe a prova, interprete. As questões não são difíceis, é de formação geral. Nessas que a gente está falando, que é ciência, tecnologia e inovação, são questões de interpretação. Então, vão com confiança. Vocês conseguem. Um abraço, um excelente ENAD 2022.